Muito bom, continuando aqui o nosso estudo de Kuzari. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a função da Galut, a função da diáspora, de um ponto de vista interno, para o povo judeu. Por que a Galut durou tanto tempo? Qual a função dela? O que ela vem fazer? Então a gente falou o exemplo que o Kuzari trouxe, que o Javier trouxe aqui para o Kuzari, o exemplo de uma semente plantada na terra. Ela é plantada na terra e no começo ela apodrece, ela estraga, ela vai se desfazendo. Assim também o povo judeu, ele teve que se desfazer, ele teve que perder coisas na Galut para ele poder voltar perfeito. Então tem as clipot, tem as partes desnecessárias, as partes que prejudicam, que a priori elas fazem parte da semente, mas elas impedem o crescimento e o desenvolvimento da semente. Assim também o povo judeu ele teve que se desfazer de partes. A gente falou um pouquinho sobre Erev Rav, aquele grupo de pessoas que saiu com a Israel do Egito, mas eles não fazem parte do povo judeu, eles são prejudiciais. Então, grande parte do povo judeu teve que se perder na Galut, se assimilar, porque eles não eram aptos, eles não eram reuim para fazer parte da última Geulah. Isso é de dentro, isso é na parte interior do povo judeu. Agora tem outra função na Galut. A Galut tem uma função exterior, uma função do que o povo judeu pode fazer pelo mundo, o que o povo judeu pode trazer para as outras pessoas, para toda a humanidade. Então, se até agora a gente falou como a Galut influenciou o povo judeu, Rabi Yehuda Levi continua com o machal dele falando como a Galut influenciou também toda a humanidade. O machado que ele trouxe da semente colocada na terra, ele falou mais algo, mais alguma coisa. Ele falou o seguinte: a semente, quando ela é colocada na terra, realmente ela perde partes para poder se desenvolver melhor, ótimo, essa é a primeira parte. Porém, ela faz outra coisa. Quando ela começa a crescer, como de uma pequena sementinha, você tem uma árvore gigante. Como ela consegue evoluir, crescer, se desenvolver, dar frutos? Então, para isso dar certo, ela tem que puxar coisas da terra. Ela precisa puxar água, ela precisa puxar os minerais que tem da terra, e ela vai transformando aquele pedacinho de terra no qual ela foi colocado, que está cheio de minerais, cheio de ingredientes que podem dar para ela força, vai transformando aquilo em parte dela. O povo judeu, quando ele saiu para a Galut, ele era um povo pequeno. E realmente, ele não cresceu muito, certo? Embora ele tenha um guerim, tenha pessoas que se convertem, tenha o crescimento natural, o povo judeu sempre foi perseguido, ele sempre se manteve pequeno. Porém, a fé judaica, ela cresceu muito. A fé, as bases da fé judaica, os princípios do judaísmo acabaram se espalhando para muita gente. Por quê? Quando o povo judeu se dispersou, quando o povo judeu é diluído pela Galut. Então você tem alguns Yehudim na França, alguns Yehudim na Alemanha, alguns Yehudim na Arábia Saudita, em vários e vários lugares. A fé judaica, aos poucos, é disseminada nesses lugares. A fé judaica, ela influencia, ela criou novas religiões, duas das maiores religiões que a gente conhece por aí, historicamente, e hoje em dia também, o cristianismo e o islamismo, os dois saíram da religião judaica, eles se baseiam grande parte na fé judaica, teve mudanças, teve acréscimos que vieram depois, mas a grande base deles é a mesma base do judaísmo, eles também se baseiam no Tanakh. Então, vários conceitos, vários conhecimentos do nosso Tanakh, do judaísmo, foram espalhados pelos outros povos graças a Galut. Quando o povo judeu se espalhou por aí, ele pôde influenciar todas aquelas pessoas que estavam em volta. Então, seja em conceitos de emuná, de fé, o monoteísmo, por exemplo, se espalhou muito através dessas duas religiões. Ou como o Rambam também traz, o conceito de que existe Mashiach, de que existe um Messias que vai salvar o mundo. Ou seja, que o mundo tem um final bom. Quem disse que o fim do mundo é bom? Quem disse que vai dar tudo certo no fim, certo? A gente está muito acostumado com e viveram felizes para sempre, e no fim tudo dá certo, mas quem disse? Talvez o mundo está por aí, Deus criou o mundo, depois de um tempo acabou, dei um tempo para vocês, vocês têm 7.000 anos para viver, depois disso acabou, terminou o mundo. Quem disse que o mundo vai acabar de forma positiva, de forma boa? Essa é a ideia de Mashiach. Mashiach, ele vem salvar o mundo, vem levar o mundo para onde ele precisa chegar, para a proximidade divina, para o conhecimento que o mundo tem que ter. Então, essa ideia de que existe Mashiach, de que existe um bom final, de que existe um objetivo, ela foi transmitida para o mundo inteiro, para toda a humanidade, através dessas duas religiões, o islamismo e o cristianismo, que saíram do judaísmo. Então, a Galut, a diáspora, ela tem uma função não somente para o povo judeu, não só um processo de purificação para o próprio povo, mas também para transmitir conceitos judaicos que podem melhorar a humanidade. Tem gente que foi mais longe que o Kuzari. O Rashad Hitch teve uns 100, 150 anos atrás,
na Alemanha uma grande discussão. Uma discussão muito pesada sobre o que o povo judeu tem que fazer. Será que o povo judeu tem que se manter na galuta? Ele tem que ficar onde ele está, na diáspora? Ou será que ele precisa sempre buscar voltar para Eretz Israel, buscar voltar para o berço do povo judeu, para Eretz Israel, com o sionismo? E um dos grandes rabinos que Itnaged, que discutiu muito, que foi muito contra o sionismo, é o Rashar Hirsch, Rav Shimshon Raphael Hirsch. Ele era rabino na Alemanha, cidade de Frankfurt, e lá, naquele lá dele, na comunidade dele, ele falou o seguinte, assim ele escreve nas cartas deles, nas cartas que ele escreveu, ele fala o seguinte, olha, aparece na Tfilah de Musaf, a gente fala, por causa dos nossos pecados, a gente foi mandado para Galut, certo? Como judeu, ele poderia ter ficado em Eretz Israel, eles poderiam ter ficado lá, eles iam influenciar o mundo não de forma gluiá, não de forma necessariamente revelada, às vezes de forma um pouquinho mais obscura, mais mística. O povo judeu, estando no seu lugar, eles podiam influenciar o mundo, mesmo sem ter um contato direto. Isso era quando a Israel estava em Eretz Israel. Tinha Geulah, tinha Beit HaMikdash, isso poderia funcionar dessa forma. Mas os Hataim, os pecados, fizeram com que o povo judeu fosse para Galut, fosse espalhado por aí. É isso que a gente fala na Tfilah de Musaf. Por causa dos nossos pecados, a gente foi mandado embora de Eretz Israel. Agora fala o Rav Hirsch, olha, a gente foi embora por causa dos pecados, mas agora que a gente está aqui, agora que a gente está na Galut, e a gente vê que o povo judeu consegue influenciar o mundo de forma positiva, consegue trazer para o mundo fé, consegue trazer para o mundo a crença no monoteísmo, a bondade que tem no judaísmo e tudo isso, vamos ficar por aqui está ótimo. Aqui a gente está fazendo a nossa função. Se a função do povo judeu era melhorar a humanidade e antes dos pecados a gente conseguia fazer isso de Eretz Israel, agora que o povo judeu saiu para Galut, como a gente vai influenciar a humanidade? Ficando aqui. Então não tem necessidade de voltar para Eretz Israel, a gente pode ficar por aqui. Essa foi a ideia do Rashar Hirsch. É uma ideia única, não, a maioria dos Chachamim não concordam com isso, a maioria dos Rabanim discutiram com ele e falaram, não, o povo judeu ele tem que viver em Eretz Israel, e lá ele vai influenciar o mundo, seja de forma direta, seja de forma indireta. Mas é de lá que isso tem que acontecer. Rabbi Yehuda Levi também fala isso claramente no Kuzar, que o povo judeu só se desenvolve em Eretz Israel de forma plena. Então, com certeza, existe a necessidade de voltar para Eretz Israel. Mas, de qualquer jeito, uma das funções da Galut foi justamente disseminar, espalhar esses conhecimentos judaicos, e para isso a gente usou realmente duas religiões, usou de forma, não de forma planejada, mas essas religiões que saíram do judaísmo, o cristianismo e o islamismo, conseguiram espalhar dessa forma. É isso que aparece na Gemara. A Gemara fala, Amar Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que Latid Lavó, no futuro, todos os teatros e todos os coliseus e todos os estádios que existem pelo mundo afora, eles vão servir para que Alufei Yehudá, os grandes Chachamim da tribo de Yehudá, espalhem Torá pelo mundo, espalhem conhecimento da Torá, a fé da Torá, o monoteísmo e vários princípios da Torá, do judaísmo. Ou seja, a gente no futuro, os grandes Chachamim de Bnei Israel, eles vão sim sair por aí e espalhar a fé judaica. Interessante aqui, o Rav Sher que traz no livro dele, ele fala que faz uns 10, 15 anos, 93, saiu um livro de alguém chamado Jan Vassal, um goi, não Yehudi, Jan Vassal. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, o povo judeu saiu para a diáspora. Ele realmente percebeu essa questão, percebeu que o povo judeu trouxe para o mundo questões que não eram comuns. Toda a questão de imuná, de fé, de mussar, de ética, ele vê que tudo isso saiu do judaísmo, todos esses princípios, a crença em Mashiach, a crença em que existe um mundo espiritual. Você vive o dia a dia, você olha em volta, de onde você tirou essa ideia de que existe um mundo espiritual? Tudo isso veio da Torá, veio do judaísmo. Ele fala, olha, a gente tem que ver a nós mesmos. Ele próprio não era judeu, ele próprio era cristão. Ele fala, olha, ele dá uma atzá, ele oferece, certo? Ele tem uma ideia que ele passa para o Papa, ele fala o seguinte, olha, as igrejas, o cristianismo, eles têm que servir de mensageiros do povo judeu. Eles têm que espalhar pelo mundo os conceitos judaicos. Eles estão em todo lugar, eles conseguem atingir muita gente. Então, eles têm que aproveitar essa oportunidade que eles têm, esse lugar que eles se encontram, para espalhar o judaísmo pelo mundo.
não para discutir, não para mudar, não para interferir, e sim para servir de mensageiros para o povo judeu. O povo judeu vai estar em Eretz Israel, construindo a Medina deles, construindo o Beit HaMikdash, construindo a vida deles, e eles precisam de mensageiros pelo mundo inteiro, espalhando os conceitos judaicos, espalhando a fé judaica, e essa tem que ser a função do cristianismo. Assim ele argumentou. Não acho que foi aceito no momento, quem sabe já está chegando em algum momento isso vai ser aceito, e aí vai ter vai ter uma ferramenta que vai conseguir transmitir, passar para toda a humanidade toda a crença e a fé judaica. Então essa é a função da Galut para fora. Se a função da Galut para dentro, interna, para o povo judeu, é purificar, melhorar ele, passar por um processo de tchuvá, de purificação, de melhoria, até que ele seja apto a construir o terceiro Beit HaMikdash, um Beit HaMikdash eterno, assim também o povo judeu ficou muito tempo na Galut para disseminar, para espalhar por aí todo o conhecimento judaico.